Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, bom dia você que está aí, nos vê e ouve pela Rádio da Vila. Estamos começando mais um Em Cima da Hora e vamos juntos aí até 9 horas da manhã com muita informação, com opinião, com comentários, todos eles com conteúdo, com análises dos nossos comentaristas, para você continuar sendo o ouvinte mais bem informado aqui da nossa região. Já presente aqui no estúdio o jornalista Reinaldo Salgado. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Heraldo, bom dia, internauta, bom dia, colegas. Estamos aqui mais uma vez com muita satisfação para esse bate-papo muito legal, né? Logo no começo da manhã. Exatamente. Sobre vários assuntos aí. E já teve um esquenta aqui, né? Opa. A gente começa já antes de entrar no ar. Esquenta. Tem muita coisa que a gente fica revivendo aqui. Um abraço a todos e um ótimo Algumas dia. impublicáveis. Lógico. Muito bem, a presença também do nosso comentarista, o nosso consultor imobiliário, César Antelo. Bom dia, César. Bom dia, Heraldo, bom dia, internautas, bom dia, ouvintes. Salgado, é um prazer tê-lo aqui na bancada hoje. Compadrio. Não, mas sabe por quê? Porque a sua bancada, além de eclética, ela está cada vez mais evoluída intelectualmente. E isso eu acho que é importante pro internauta, pro ouvinte, porque é como você fala, Heraldo, é com conteúdo, os comentários. Tem que ser. E tem que ser, é assim que se forma a conscientização. Um bom dia a todos. Muito bem, vamos já dar uma chegadinha até Brasília, porque a Comissão de Constituição e Justiça aprovou, né, prisão em segunda instância, mas a votação em plenário é incerta. Vai para a gaveta, como muito bem conhece a o CCJ Marcelo do Medrado. Senado aprovou por 22 votos a 1 o projeto de lei que altera o Código Penal e permite a prisão a partir da condenação em segunda instância. A votação nesta terça-feira esbarra em um acordo feito entre Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre em dar preferência à PEC que tramita na Câmara e demanda mais tempo. A mudança por projeto de lei é considerada frágil por alguns juristas e políticos. Mas, para o líder do PSL, Major Olímpio, é uma resposta à sociedade e um complemento jurídico a uma mudança constitucional que deve vir em breve. Todo mundo sentiu a pressão das ruas. Nós não estamos querendo competir com a Câmara. Ao contrário, lá vai ser uma discussão mais longa. Apesar de ser terminativo na CCJ, o tema deve ir para o plenário do Senado. Para a presidente da comissão, Simone Tebet, do MDB, a votação ainda neste ano dependerá de um acordo. Conversando com os líderes, pedir para que não haja recurso e que possamos pedir para que o projeto seja imediatamente pautado. Mas eu repito, é um passo de cada vez. Mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, dono da pauta, já adiantou que não vai pautar o projeto de lei aprovado na CCJ. Não vai votar, esse foi um acordo construído. Eu falei para vocês que eu estava buscando uma conciliação. Eu sempre falei que através de projeto de lei poderia haver questionamento judicial em relação a esse projeto e eu continuo com a compreensão de que é importante nós votarmos a emenda constitucional que está tramitando na Câmara dos Deputados. O único voto contrário ao projeto na comissão foi do senador Rodrigo Carvalho, do PT. Está se fazendo é mexer no Código de Processo Penal que altera dispositivo constitucional. Espero que a PEC que tramita na Câmara dos Deputados possa ser o caminho. Na Câmara, a comissão especial que discute a PEC definiu iniciar as audiências públicas sobre o tema em fevereiro, na volta do recesso. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Bom, vamos continuar em Brasília porque tem um outro tema que tem tudo a ver aí com essa prisão em segunda instância, que é o pacote anticrime do Moro. Ele vai ser votado hoje, né?
A segunda votação é hoje. Yuri Hudson, vamos lá. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta terça-feira o pacote anticrime. A decisão foi fruto de acordo para que a CCJ pudesse pautar a prisão em segunda instância. A expectativa é que o pacote, originalmente proposto pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, seja votado já nesta quarta no plenário do Senado. Mas o pacote foi bastante modificado entre os deputados. Os principais pontos defendidos pelo ministro foram retirados da proposta, como a prisão em segunda instância, plea bargain e o excludente de ilicitude. Mesmo com as modificações da Câmara, que não agradaram Moro, o relator, senador Marcos Duval, diz que a aprovação é um avanço. Fizemos uma análise e ele está praticamente 80% do pacote anticrime preservado. Plea bargain, que é um ponto polêmico. A excludente de ilicitude, outro ponto que ficou muito polêmico, a gente vai colocar isso no projeto de lei. Então o pacote não poderia ser atrasado, mas o grande todo que está preservado e atendendo os anseios da sociedade. O presidente da CCJ, Simone Tebet, do MDB, refuta a tese de que, ao deixar de aperfeiçoar o pacote, como desejavam alguns senadores, a casa estaria deixando de ser revisora e sim sancionadora ao que os deputados decidem. Nada impede que ano que vem qualquer questão possa ser discutida num amplo debate e quem sabe neste caso, tendo esta casa como casa de iniciativa, ficando a Câmara dos Deputados como casa revisora. Caso o plenário do Senado aprove o projeto como veio da Câmara, ele seguirá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Entre outras medidas, o pacote endurece as regras para a progressão de regime de prisão, cria um Banco Nacional de Perfil Balístico e veda que condenados por crimes hediondos que resultem em morte tenham direito à saída temporária. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Tá aí, Reinaldo Salgado. Essa história de prisão em segunda instância já foi sepultada pelo Supremo Tribunal Federal. Não adianta querer insistir, porque não vai vingar. Realmente, os políticos lá, né, o legislativo, né, tenta aí umas mudanças e tal, que na verdade não são possíveis. Como a gente estava comentando aqui, tem questões aí que não podem ser alteradas assim e depois vai passar pelo judiciário lá, pelo STF, né? Então, exatamente. Complicado. Né? O César Antelo, tivemos duas situações, uma em 2016 que permitia, e agora o judiciário na sua mais alta corte, Supremo, teve que se render à Constituição. A CCJ gostem ou não, mas é. Mas então, se é cláusula pétrea e a Constituição é essa, até para se manter a ordem e progresso que a nossa bandeira estampa, tem que se respeitar. Se é justo ou injusto, é uma outra questão, é uma outra ótica, se está certo ou errado também. Agora, na realidade, o que caminha para quem tem um mínimo de discernimento e bom senso da política nacional é que tudo isso é uma grande cortina de fumaça, porque nada não vai passar da forma como estão falando, e até porque existe uma hierarquia legal. Uma lei não sobrepõe uma cláusula pétrea da Constituição. É isso que nós comentávamos aqui agora há pouco. Então, veja, tudo isso, na realidade, é em razão da proximidade das eleições. Estamos aí a menos de um ano das próximas eleições, que são as eleições municipais, que certamente têm um poder muito grande nas eleições presidenciais em 2022. Então, eu acho que... né? Claro. Então, eu acho que é uma situação, sabe, Salgado, que é uma hipocrisia, uma grande falácia, é uma grande mentira. E é um verdadeiro show de horrores. Você vê a mídia cobrindo, você vê todo mundo falando, mas de concreto mesmo não vejo solução digna para essa questão. Muito bem. Tribunal Superior Eleitoral caça mandato de juíza Selma Amoro de Saias. O TSE decidiu caçar a senadora Selma Arruda, do Podemos, lá do Mato Grosso,
por 6 votos a 1, pela prática de caixa 2 e abuso de campanha nas eleições ao Senado no ano passado. O julgamento foi concluído ontem e os ministros também determinaram a realização de novas eleições. Assim, rejeitaram o pedido do terceiro colocado na eleição, o Carlos Fávaro, do PSD, que pretendia assumir a vaga. A juíza Selma foi a candidata ao Senado mais votada em Mato Grosso, com 678.542 votos, 24,65%. Na época, ela e os 2 suplentes estavam filiados ao PSL. É a primeira cassação determinada nesta legislatura pelo TSL. Bom, a decisão foi comunicada ao Senado, que não tem o que decidir, só acatar. Só poderia se pronunciar o Senado se fosse alguma decisão do juízo criminal. Aí sim, ainda tem essa corte para os senadores. Então, agora, abuso de poder econômico, essa mulher foi presidente do TRE, daquela região. É complicado isso, hein? Não, é complicado porque você fica sempre na dúvida onde está a verdade. Porque só ela que tem abuso de poder econômico. E os outros, todos que foram, todos os candidatos que... Então, veja, é uma hipocrisia ou é um jogo de cartas marcadas? Se é hipocrisia, ela é generalizada. Né? Aquele me engana que eu gosto. Realmente. O que é meu é meu, o que é teu é nosso. Questão de caixa 2 em campanha, isso aí é de longa data, né? Sem caixa 2 não se faz eleição. Não se faz eleição. No Brasil não se faz eleição. Até para conselheiro tutelar tem caixa 2. Não, e tanto é a ganância deles... Tem cesta básica, tem não sei o quê. E tanto é a ganância... Antigamente era dentadura, faz sapato. Era peruca. Metade da nota. Metade da o nota. churrasco, o carvão pro churrasco. Agora, tanto é verdade isso, gente, que... olha a situação que nós estamos vivendo. Querem aumentar para não sei quantos bilhões, 3 bilhões, eu não sei se é isso, o fundo eleitoral. Já aumentou. Quer dizer, sabe, a ganância, a coisa é absurda. Agora imagina 3 bilhões de reais na saúde pública. Olha a saúde do Rio de Janeiro como está. Sabe, gente? Acho que o fato dela ter sido juíza, né, ela ficou na berlinda muito mais do que qualquer outro candidato. Sim, então, ela criou muitos inimigos. Vamos lá, vamos ferrar essa mulher, porque ela foi juíza e não inimigos, e andou perseguindo certamente. muita gente aí também e tal, e colocou a mão na cumbuca, vamos pegar. Mas aí é o seguinte, Geraldo, se ele não tiver o rabo preso, isso reverte, hein? De uma forma ou de outra, reverte. No caso agora aqui é só se ela for para o Supremo, mas mas não é questão de reverter judicialmente, não. Reverte, não. Ela se candidata amanhã ou depois. Mas está suspensa aí. Está suspensa, mas aí... Veja, os direitos políticos, bom, veja 8 bem, anos, né? Depois que o Lewandowski fez aquela excrescência para Dilma não vale. Para Dilma, isso. Para Dilma então, não vale. Então como é que vai ser? Porque estão abrindo precedentes na própria legislação para se discutir. Aí, Salgado, o César lembrou o caso da Dilma, e a Constituição diz lá, se foi empichada, se foi afastada do cargo, suspende os direitos políticos por 8 anos. Quem suspendeu os direitos políticos dela foi o próprio povo. Então, bom, porque ela tentou ser senadora lá em Minas Gerais, né? E se deu mal. Se deu muito mal. Mas ela não é lá do Sul? Não, ela é do Sul, mas depende da conveniência. A unidade federativa, ela... tem um globinho que você gira e vê qual é a pecinha que cai. No Sul parece que só foi empresária, né? E faliu a empresa dela lá. Né? Achou que podia surfar na... Mas será que faliu porque ela não tinha uma comunicação muito boa com o cliente? Ela não sabia exatamente expor o produto que ela vendia? Negócio da mandioca, do o ensacamento do vento, por exemplo. Mas eu estava comentando a questão da primeira notícia, Heraldo, que comissão, né, a prova e tal, aquela história, é apenas um indício ali, porque aí quando chega no plenário muda tudo, entendeu? Apenas uma comissão decidindo, aí muita gente lê a notícia, já pensa que está valendo, e não é bem assim, né? Até chegar, passar pelo Congresso e virar lei, se tornar lei, é um caminho muito grande, né? E enquanto isso o país fica aí, porque o que se discute lá em Brasília são apenas esses fatos aí e não sai disso, entendeu? Coisa para o povo realmente, para o país desenvolver.
A gente vê pouca coisa lá Na sendo realidade, discutida, né? é o antagonismo da frase da bandeira. Não há progresso porque não existe ordem. Existe ordem, exatamente, César. O WhatsApp é a principal fonte de informação do brasileiro, diz pesquisa. A pesquisa foi realizada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Mostrou que o WhatsApp como principal fonte de informação de entrevistados. 79% disseram receber notícias sempre pela rede social. O ambiente possui mais de 133 milhões de usuários no Brasil, sendo a plataforma mais popular juntamente com o Facebook. Depois do WhatsApp, outras fontes foram citadas, misturando redes sociais e veículos tradicionais na lista dos locais onde os brasileiros buscam se atualizar. Aparecendo canais de televisão, 50%, a plataforma de vídeos do YouTube, 49%, Facebook, 44%, sites de notícias, 38%, rede social Instagram, 30%, e as emissoras de rádio, 22%. O jornal impresso também foi citado apenas por 8% dos participantes da sondagem, e o Twitter por 7%. No caso da TV, o percentual maior entre os mais velhos, 67% dos consultados, com mais de 60 anos, né? Já o YouTube apareceu como mais popular entre os mais jovens, os que afirmam ver vídeos sempre na plataforma. Chegaram a 55% na faixa de 16 a 29 anos. Bom, é uma nova realidade, né? O cara pode achar que está se informando, mas também muitas vezes está se desinformando. Veja, mas aí nós temos que conceituarmos o que é, na realidade, informação, do que é uma notícia, ou uma comunicação, uma mera comunicação. Mera comunicação. Porque as fake news, elas vieram também na margem do avanço tecnológico, do modo da sociedade se comunicar. Né? Antigamente, na época do telefone, eu lembro, era moleque, os trotes. Alguém ligava, tem um carro cor de gelo aí na porta, pera um pouquinho, eu vou ver. Olha, não tem não, derreteu. Quer dizer, lembra dessas brincadeiras? Sim. Esse era a fake news daquela época. Hoje, tecnologicamente avançou, as coisas estão tomando... Agora, o grande medo, o grande receio que eu vejo é que a capacidade intelectual de entendimento desse avanço tecnológico da população não é parelha, não é proporcional ao volume de informações que tem. Olha, nós tivemos aqui no Guarujá, em Morrinhos, alguns anos atrás, uma moça que foi espancada. Tivemos aí o Márcio... Por causa de uma questão o Márcio Reis, semana passada, foi o repórter, o único repórter que teve lá. Então você veja, a gravidade, se fosse uma vida de um inocente por causa de uma fake news. Então, há que ter um controle disso, né? Tem, realmente. Inclusive, eu recebo lá alguma coisa e tal, no WhatsApp, Facebook, eu sempre vou considerar, por exemplo, data. Tem coisa ali que colocam coisas de 10 anos atrás. Como se fosse atual. Como se fosse atual. Isso, Aí você vê que aquilo lá já é matéria vencida, arquivada, não tem nada mais a ver. Claro. Você lembrou isso aí? Ontem, inclusive, eu fiquei acompanhando uma entrevista do Bial, Aguinaldo Timóteo, Geraldo. Timóteo? O Alô, Timóteo. Relembraram todos esses episódios, né? E ele falou lá e debochou e tal, porque teve um site que divulgou que ele tinha morrido, que ele morreu. Ele passou por vários problemas. Mas ele não teve que provar ao vivo ali que ele era ele? Porque hoje, do jeito que está a hierarquia cartorária, ele tem que mostrar ali que... Entendeu? Então ele até debochou lá, canária, não sei o quê, eu tô aqui, tô vivo e tal. 83 anos, parece. Mas está com saúde. E cantando ainda. Teve Passou por vários problemas sérios. Sim. Ele falou que realmente ressuscitou, vamos dizer assim, mas dizer que morreu é complicado, né? O caso recente também do Gugu, né? Porque foi noticiado foi. Que ele já tinha morrido. Alguém deve ter ficado sabendo. O cara quer sair na frente. Eu matei o Gugu antes. Eu já anunciei há tantas horas que ele tinha morrido, mas não tinha morrido ainda. Alguém deve ter tomado conhecimento que houve morte cerebral, e aí, não morreu. Mas você falou do Aguinaldo Timóteo, teve ele participando de um outro programa de televisão também, na Rede TV, se eu não me engano. E tinha um outro entrevistado lá, programinha de debate e tal. Aí o entrevistado falou, não, porque eu e o Aguinaldo Timóteo, como somos homossexuais, ele falou, opa, eu não. Eu não sou homossexual, não. Ele voltou a falar disso daí. Não, eu pensei que você é. Não, eu não sou, não. Tá lá.
Ele cantou a música lá, Galeria do Amor, que fala da questão de... Então, mas aí é que tá, você vê, às vezes a pessoa... Mas não assumiu. Ele ainda teve a oportunidade de desmentir ao vivo e a cores, né? Uma rede de TV nacional. Mas alguém, para chegar no primeiro convidado que falou que ele também era, veja, é uma notícia que hoje a tecnologia, ela é... Não, é que o cara quis dizer, né? Ela é essencial, mas ela é o perigosa. avanço, né, das questões LGTB, não sei o quê, vai até Y hoje, né? Mas tem, essa acho coisa que toda. tem I também. Tem, então. E deve ser com injeção eletrônica, né? Pode ser. Acabou o carburador, né? Bom, olha, tem uma outra pesquisa aqui. A Sandra Fontela. Pesquisa revela que brasileiro confia no judiciário. Será? O brasileiro diz que vale sim a pena recorrer à justiça. A conclusão faz parte do estudo sobre a imagem do Poder Judiciário brasileiro, lançado neste mês de dezembro. A pesquisa é do sociólogo e cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Antônio Lavareda, que apresentou o trabalho no 3º Encontro Nacional de Comunicação do Poder Judiciário em Brasília. Os números são importantes. 59% dos brasileiros dizem que vale a pena recorrer à justiça. Ou seja, isso é um indicador, né, de uma leitura que a população faz de que o poder é digno de respeito e o poder deve ser encarado como uma instância de fato apta a resolver os seus conflitos, etc. e tal. Ao todo, mais de 2.500 pessoas foram ouvidas no estudo, entre advogados, defensores públicos e cidadãos comuns. Ainda de acordo com o levantamento, o judiciário tem os melhores índices de confiança e aprovação entre os 3 poderes. Quando a pergunta é a respeito da confiança, mais da metade, 52%, afirma confiar no judiciário. Analisando os dados, o professor observa que, do ponto de vista da proximidade entre sociedade e judiciário, devem ser feitas ações de comunicação. A sociedade precisa conhecer melhor o significado do poder judiciário, ter um conhecimento melhor dos seus direitos e, naturalmente, também das suas obrigações. Ter conhecimento de como é o acesso à justiça, ter mais conhecimento sobre os procedimentos do judiciário para educar, por assim dizer, a expectativa sobre prazos que possa vir a ter em suas demandas, etc. Eu creio que uma sociedade que conhece melhor o judiciário, conhece melhor seus direitos, é uma sociedade até, curiosamente, seria até menos judicializada. O levantamento sobre a imagem do Poder Judiciário foi encomendado pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e a FGV. O trabalho foi feito entre agosto de 2018 e outubro de 2019. Agência Rádio Web, de Brasília, Sandra Fontela. Bom, é assim, quem confia no judiciário é aquele que recorreu ao judiciário e teve a sua pretensão atendida. Porque o que a gente tem visto também de injustiça promovida pelo próprio judiciário é uma coisa assustadora, né? É porque o judiciário, como qualquer legislação, em qualquer parte do mundo, não é uma ciência exata. É uma ciência interpretativa. Fica na mão do... Aí o que acontece? No contexto, você avalia aquele recurso, aquela sua ação, o juiz vai avaliar de acordo com a interpretação de provas dele, mas no conjunto de provas, no conjunto de... E aí cada um tem um viés. Um tem um viés para entender que é assim, o outro tem um viés para entender que é assim. Então sempre vai existir divergências, desentendimentos e cada ato vai se provocar ora justiça, ora injustiça. Por quê? Meramente por um simples detalhe. São atos humanos. Salgado. Essa questão de povo confiar, né? A gente vê aí em eleições sucessivas, né? Sempre se confia numa mudança, né? Nos rumos do país, do poder legislativo. É a esperança, né? É a esperança. E infelizmente acaba não acontecendo. Talvez esse daí também, o brasileiro aí, o entrevistado, acaba ali naquele momento, né? Manifestando essa expectativa, essa confiança, na esperança de que realmente aconteça. E também, pelo que foi falado aqui na mesa, se não recorrer ao judiciário, vai recorrer a quem? E a última instância de... Outra coisa, para você ver como é essa questão de
de pesquisa, até alguns anos atrás, a instituição mais confiável do Brasil era os Correios. Os Correios, eu lembro disso. Acabou hoje, Correio... Todo ano as pesquisas eram o Correio, a instituição... Correio e Corpo de Bombeiros, né? Isso. Hoje, às vezes até atrasa, né? Corpo de Bombeiros. Não tem dúvida. E isso quando eu não uso o quartel para cenário de filmes. Falar em quartel, a Polícia Militar vai usar drones e reforçar o policiamento nas estradas, principalmente aqui no sistema cheio de imigrantes. Agora eu me pergunto, o drone será que vai ajudar se não tiver o reforço ali do policiamento? Veja, o drone... Ou o vagabundo, o ladrão vai ficar olhando pro drone para ver se o drone está voando ali para ele poder atacar? O drone eu acho que vai ser para poder tentar prevenir eventuais movimentações suspeitas. E aí a tropa se desloca, eu imagino que seja isso. Porque, veja, o drone por si só não tem sentido. Pois é. Não tem sentido. A não ser que seja um drone militar, que tenha metralhadorazinha, aquele filme que atira. O Witzel, que queria. O Witzel. Witzel. O morador, por exemplo, da Baixada, e isso a gente vê frequentemente aí nas redes sociais, é o que mais reclamando a descida, aquele problema e tal. Eu já encarei isso também, ônibus, descendo de ônibus. Se quer sair, vai para... É jogado na Anchieta e vai ter que subir com caminhão, ônibus e tudo. Na volta, ele é direcionado novamente para Anchieta. E a questão é a seguinte... Porque está a operação subida e ele tem que... E paga a mesma coisa do pedágio lá, os R$26, não sei quanto. Então, mas me parece que existe uma ação do Ministério Público com relação a Ecovias para poder... Quando tem essas inversões de tráfego e tal, o cidadão da Baixada Santista tem alguma... Pagar um menor, um desconto. Não sei em que pé está, eu também desconheço, eu só ouvi dizer que tem qualquer coisa nesse sentido. Agora, no caso dos drones, você vai ter que ter uma equipe boa de motocicleta para poder... Sabe qual não um deslocamento de um carro ali num congestionamento. Fica difícil, porque todo mundo vai até para o acostamento, César. Mas, mais uma vez, se atacando efeito, não é a causa. A causa, primeiro, por que deixa expandir o volume de habitações inadequadas na beira das estradas? Favelona mesmo. E aí o poder público... comunidade agora, pode falar favela. E aí o poder público vai lá e coloca água, coloca luz, coloca... Pensando em eleição, né, lógico. Então, como você nos morros do Rio de Janeiro. Então, a mesma coisa. Na realidade, nós estamos plantando a insegurança. Quando se tem a concessão de uma estrada, ali a margem da estrada também é de responsabilidade do concessionário. Mas ele deixa se instalar e aí depois diz que não tem responsabilidade nenhuma. As margens da estrada também é de responsabilidade da concessionária. Mas tem não que tem cuidar, dúvida. Tanto manter que eles fizeram essa coisa toda. Fizeram alguma coisa, então, um paliativo, mais um paliativo. Botou o muro para desconto, para dizer que encostar no muro pode. Até porque é a solução mais barata e mais fácil para segurar a mídia que reclama. Então, lamentável. Eles colocaram, inclusive, aquele paredão, né, aqui no trecho da Ignorância, aqui embaixo, que é para evitar o acesso de pedestres, né? E para tentar minimizar esse problema. Mas não resolve. O que resolve é vigilância, o que resolve é a atuação da polícia. Porque não é possível que a Polícia Militar Rodoviária, e ela tem uma central de inteligência, ela não identifique. Mas é assim, eles têm a Polícia Militar Rodoviária, ela tem uma preocupação única e exclusivamente com o tráfego da estrada. Ela não quer se envolver, no aspecto de segurança. Tá bom, mas aí então não precisa ser Polícia Rodoviária Militar. Aí pode ser. Você pode ver qualquer entrevista quando tem problemas assim, fala, não, a gente fica cuidando só do deslocamento e tal, a nossa preocupação é essa. Mas, até alguns anos atrás, tinham criado um batalhão exclusivo para isso. O TOR, né? TOR. Acabou, né? Não tem mais. Ainda tem? Não sei. Eu acho incrível essa questão de ecovias, da concessão, né? Da concessionária. Por exemplo, rede social. Aí você chega lá no Twitter, já aconteceu. Você pega o Twitter da Ecovias, 10h30 da noite, 22h30. O cara já deu boa noite a todos, estamos encerrando as atividades por hoje. Até amanhã.
É uma estrada que, pô, 24 horas. Então fecha a estrada, né? Caramba! Fecha a estrada, ninguém mais. Pode ver lá todo dia no trafega. Twitter. No Twitter. Então, O Twitter mas da Ecovias, essa questão, 22 horas o cara se ela não despede. é uma questão de comando de quem governa? Deveria ser, né? Então nós estamos sem comando. E isso vem de longa data, né? De governos anteriores e continua. Eu não estou entrando no mérito de quem De seja quem o seja, governador. entendi. Estou falando assim, é uma questão de Lógico. governo. Tranquilamente. Se há um desgoverno, não adianta discutir. Tem que trocar o conceito do governo, o que é governabilidade. Muito bem, ó. The Interseis tem 5 dias para aprovar reforma no Palácio da Polícia. Reforma elétrica, né? O delegado seccional de Santos, Carlos Schneider, tem 5 dias de prazo para apresentar à Justiça o projeto de reforma e os relatórios de obras efetuadas até o momento no Palácio da Polícia. A informação é do advogado do Sindicato dos Policiais Civis da região, o Luiz Guilherme Jacó, que participou de audiência realizada em ação proposta contra a Fazenda Pública por conta da precariedade do prédio localizado à Avenida São Francisco, no centro da cidade. Bom, eu acho assim, essa responsabilidade não é do delegado seccional, nem do delegado regional, é do governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública. Como é que você vai intimar um delegado? Olha, você tem que apresentar aqui uma proposta de reforma ainda que seja só elétrica. Não tem como. Mas tudo isso, na realidade, é subterfúgio para se ganhar tempo, porque ninguém quer colocar a mão na ferida, porque sabe que não dá para mexer no Palácio da Polícia só na fiação, só na parte elétrica. De jeito nenhum. Ali tem uma série de situações que foram degradadas com o tempo, ao longo dos a anos. parte de alvenaria, a parte de estrutura, a parte de ferragem, parte elétrica, telhado, a umidade que está lá dentro, é insalubre. Sabe? Então você tem que fazer uma reforma num prédio inteiro. Para o Estado, eu não sei se isso é uma fortuna, eu não faço ideia, não estou mensurando. Agora, é que nem a Ponte dos Barreiros. Sim. É que nem a Ponte dos Barreiros. Tem a carrossela lá. Deixa que eu deixo, vamos ver como é que fica. Carrossela, vuvutela, vuvuzela. Quem é que toma conta? Não é a prefeitura, mas não é o Estado. Mas não. Eu insisto nessa questão. Como é que vai colocar o delegado regional, o delegado seccional no polo passivo de uma ação como essa? Aí ele não consegue fazer, vai fazer o quê? Vai prender o cara? Não, é que alguém tem que representar a denúncia. Não, mas Secretaria de Segurança Pública. O que está acontecendo? O Dr. Schneider foi convocado a apresentar esse material, esses laudos, as comprovações dessas obras, porque ele afirmou em depoimento que essas obras ocorreram, que foi trocado, que foi feito. Então ela solicitou que em 5 dias que apresente, né, esses documentos disso que ele afirma em depoimento que ocorreu. É por isso que ele está sendo intimado aí. Mas então, se ele afirmou que ocorreu, alguém não está certo na história, naturalmente. Ou ele não fez, ou então... Mas é o que você falou, não dá para fazer uma reforma na fiação elétrica só sem mexer no prédio. Claro que não. O que é? Você vai colocar um conduíte por fora? Então, ou passar um fio, passar um rabicho? E depois fecha o conduíte com fita isolante. Pois é. E aí? Aquele prédio lá dá a impressão que só implodindo, né? Para construir outro lugar, porque acho que o custo... Nos anos 90, quando acabaram com a cadeia lá, que o diretor era inclusive o delegado Paulo Felipe, que morreu aí há alguns dias atrás, ali já tinha que começar a reforma no prédio. Tinha, lógico. Isso, em 1990. Poxa. Não, o seccional... 30 anos. O seccional era o doutor Edgar Aparecido Lázaro. Não, o Paulo Felipe era o diretor da cadeia. Então. Era o diretor da cadeia. Mas o seccional, eu lembro, o doutor Edgar, que é vivo até hoje. Edgar Aparecido Lázaro. Isso, ele também foi um que, eu lembro, sim, eu lembro que ele queria, já naquela época, fazer os devidos reparos. E não foram feitos. Mas o Estado não deixa, aí... Não faz, melhor dizendo, né? Não deixa, não faz e deixa deteriorar tudo. Eu não sei por que os distritos, de maneira geral, no estado de São Paulo, têm o aspecto de apodrecido, de sujo. Não, é um ambiente horrível. Já é um local chato de você ter que estar ali. Por que tem que ser mas assim? É isso que o César falou, realmente. Mas a delegacia da doutora Sato em São Paulo era uma delegacia padrão.
né? O De La Rosa, o finado De La Rosa. Era uma delegacia que você se sentia bem. Era um ambiente acolhedor. Hoje não. Hoje, como diz o Salgado, e você. Passar em frente, dá até, olha, dá medo. Né? E antigamente tinha nos distritos, o Marcelo Medrado, você mal chegava, já tinha lá no vidro, porque é um vidro assim e tal, né? Desrespeitar funcionário público é crime. Você nem chega. Da lei, você pode ser preso. É desacato. Desacato, autoridade. O cara vai lá, que já tá ferrado. Ninguém entra numa delegacia. Calma, se não tiver, tranquilo. Né? Eu não tenho nada que fazer, eu vou na delegacia hoje. Isso, vou tomar uma cervejinha. O cara já vai desgraçado pra uma delegacia. Eu falei, você chega ali, o ambiente já é ruim de frequentar. E aí chega lá, toda essa situação. Geraldo, sabe o que sempre me impressionou? É que assim, isso não é só em delegacia, né? Em qualquer repartição pública que você tem lá o recadinho. Está lá especificando a lei do desacato. Acabou isso. Então, em tese não. Mas, acabou. Mas deveria também, eu sempre questionei o pessoal por que colocavam aquele desacato e não colocavam o artigo da prevaricação virado para dentro do vidro. Também. Verdade. Que é a contrapartida. Mas aí é aquilo lá, o que é meu, o que é teu é nosso. Mexe no teu, no meu ninguém mexe. Então, já é um fator, sabe, para desestimular. O cara vai lá e vê aquilo e fala, então deixa para lá. Para que eu vou fazer boletim de ocorrência? Que estruturalmente está tudo errado. Se você parar para pensar, a polícia foi pensada numa concepção que, na realidade, a sociedade nunca esteve em voga com a sociedade, nunca esteve. Sempre as demandas da sociedade foram maiores do que a concepção que a polícia planejou ou estruturou. A sociedade está sempre com demandas muito maiores. Então não adianta, aí depois vem o nosso legislador, fazem aquelas leis absurdas, que eu diria até que só não são apócrifas porque eles assinam, né? Mas são absurdas as legislações que tem. Um país que só tem direito, esqueceu do capítulo dos deveres, e cobram demais os deveres sem dar na contrapartida os próprios direitos que eles só querem para eles. Você falou a Constituição, que estava comentando a Constituição, que é de 88, está lá cheia de medidas que nunca foram viabilizadas e tomadas. Por quê? Colocaram ali porque tinha que atender o interesse daquele deputado. Juros a 1% ao mês. Como se juros é uma questão de mercado, de economia. Constituição vai legislar sobre juros? Bom, olha, a transferência de crédito do cartão transporte tem reclamações imensas lá em São Vicente. A Outrantur anunciou que os usuários poderiam realizar a transferência dos créditos para os novos cartões, os créditos da antiga cooperativa lá, que eram vans, depois viraram micro-ônibus, essa coisa toda. Bom, que poderiam transferir para essa nova empresa. Só que a situação não está se realizando da maneira esperada pelo usuário. Significa o quê? Que quem tinha crédito vai perder. Não vai poder utilizar. E essa empresa nova está anunciando que só vai poder fazer essa transferência, na verdade, essa migração, em 30 dias. Aí eu pergunto, você que antecipou, né, a tua despesa com transporte, antecipou a receita ali, né, já se desfez daquele dinheiro, que é muito importante para o trabalhador, não vai poder utilizar. Então, cadê o Ministério Público lá de São Vicente? Mas então, cara? mais uma vez... Está sentado lá? Em berço esplêndido. Em berço esplêndido lá no ar-condicionado. Mais uma vez, a atuação nefasta, desastrada, de quem faz do executivo que faz esses contratos. Também, claro. Porque, veja, será que não é pensado? A empresa que foi contratada, vamos dizer assim, comercialmente, embora injusto e imoral, está na dela. Eu não recebi, eu vou aceitar o crédito dos outros. Então, na hora de negociar isso, a prefeitura já tinha que ter acertado. Eu discordo. Quando ele compra passivo também. Mas se tem crédito lá, ele vai ter que teoricamente, depende do que foi negociado. Ele vai cobrar da empresa depois, da cooperativa. Depende do que foi negociado. Não, sim senhor. Depende do que foi negociado. Agora, Heraldo, o que não pode é o povo pagar o pago. Não. Heraldo, o que ocorreu aí em São Vicente, está ocorrendo em São Vicente,
uma continuidade, né, do que a gente vê acontecendo em várias cidades do país, inclusive em Santos. Santos ainda não passou por essa situação por não ter mudado de empresa. Né? Mas se mudar, vai acontecer também. Mesmo. Por quê? Porque hoje todos os créditos dos cartões de transporte não ficam no gestor do transporte público. Não, vai para a empresa. Vai diretamente para os cofres da empresa, pois é. vai para a conta da empresa. Você tem que entender, e aí eu vou me colocar, né, como advogado do diabo. Vamos nos ver como a empresa. Não vou defender a empresa ou os meios que ela usa para chegar lá. Mas você imagina que você tem créditos e lançamentos futuros de custos, projeções, todo esse tipo de coisa. Né? Essa mudança do sistema de transporte em São Vicente, ela ocorreu um tanto que abruptamente, né? Em menos de 6 meses, falou, olha, agora não vai ter mais van e nós vamos colocar uma empresa de ônibus terceirizada que nem vai ser a mesma empresa que no caso lá era a cooperativa de pirueiros lá, né? Então, veja só, você imagina que essa cooperativa também tinha compromissos e metas para 2 anos, 3 anos? Como é que fica isso? Né? E ela só fez isso porque a permissividade do município de que esse dinheiro vá diretamente para as empresas, né? E que criam expectativas e projetos em cima desses valores. Se as empresas fossem pagas somente pelo serviço prestado, ou seja, cada vez que passa o passageiro pela catraca que ela recebe ao final do dia, aí não haveria discussão. Primeiro, não haveria discussão por conta de prejuízos ou não, né? E também não haveria essa situação de que se o crédito está lá ou não, o crédito estaria, está no gestor. Sim. Né? Você tem o gestor. Então, agora, retirar esse dinheiro das contas das cooperativas vai ser difícil. Porque esse dinheiro, com certeza, já foi utilizado, né, em compromissos da cooperativa, em repasses e tudo mais. E esse dinheiro não volta. Já está comprometido. Mas então por isso que eu digo, tudo bem, ainda que não retorne o dinheiro, mas tem que dar o crédito. Se eu comprovei lá que no meu cartão... Mas quem vai se responsabilizar pelo crédito? A empresa nova que entrou. É o risco dela. Mas mas veja, Heraldo. Se eu chego com o meu cartão e falo lá, olha, eu tenho 15 passagens. Veja bem, se você está contratando a empresa nova e você você não prevê isso, a empresa está... Como é que sabe qual é o problema aí? É justamente esse. Essa questão do repasse de créditos diretamente à empresa deixa o órgão gestor sem nenhum controle de quanto que tem lá. Claro. Então, o secretário aqui de Santos, aliás, presidente da CET, né, o senhor Antônio Carlos Silva Gonçalves, uma vez ele me respondeu isso, que não era de interesse da CET saber quanto continha de crédito os cartões. Ou seja, se ele não sabe como devolver, como colocar num contrato com uma nova empresa que ela vai assumir. E estabelecer até tarifa. Claro. Não consegue. Então é um problema. Essa permissividade. Você, como usuário, se tem um cartão da antiga cooperativa, você tem como comprovar o crédito que você tem. Mas o que está se discutindo, na realidade, eu acho que para ficar claro para o nosso ouvinte, e eu acho que o Marcelo colocou com muita propriedade o seguinte: o que está se discutindo não é o direito do usuário. O direito do usuário é sagrado. Ele tem o direito. Não. Peraí. Sim, mas veja bem, aí vai ter que usar na matéria que nós falamos há pouco, a justiça. Agora, o que vai acontecer? Tudo, na realidade, no frigir dos ovos, não passa e não deixa de ser atuação política. Atuação política de amadores, de pessoas que se colocam como gestores públicos e não têm a menor capacidade nem intelectual para gerir esses contratos. Porque é desumano um trabalhador de salário mínimo ou 2 salários mínimos, não importa quanto, mas que é usuário do sistema de transporte, que precisa e paga. Exatamente. Como agora está acontecendo com a Ponte dos Barreiros. Quer dizer, só São Vicente que acontece essas coisas? Ou acontece com mais volúpia? Ou com mais intensidade? Não sei. Agora, é
É fato que a gestão do que está acontecendo, a culpa é da municipalidade. Também acho. É do executivo. Também acho. E o executivo que tem a carcar com esse ônus. É. Ô, César, para complementar o que você fala, eu acho que não é uma questão de amadorismo, talvez seja uma questão de profissionalismo extremo. Ah, pode ser, depende da ótica. Claro. Eu sou político profissional. Esse profissionalismo extremo é que faz esse tipo de o amadorismo que eu digo é na gestão, como administração. O que não pode, isso é intolerável, e por isso que eu acho que o Ministério Público falha muito nesse momento, é o usuário ter que pagar 2 vezes. Mas aí a gente tem Se que você entrar não numa pagar, outra você não vai seara. dar no transporte. Aí a gente tem que entrar numa outra seara. Se perguntou por que o Ministério Público está mudo até agora? Sei lá, né? A função dele é essa, né? Então, mas se perguntou, Não. quem é, vamos dizer assim, o xerife da área? Fica complicado, viu? Não é? Fica muito complicado. Eu sei que as pessoas estão entrando no ônibus, se levar o cartãozinho da antiga cooperativa, não, filho, não passa nem no sistema. É outra configuração aqui, entendeu? Paga aí o dinheirinho, R$3,90. Que não é pouco, né? Que não é pouco. Só para ir, né? Tem que usar o tempo todo. Só para ir. Sim. 2 vezes por dia. Porque você tem 2 vezes por dia, você vê uma coisa, são R$7,80. Então. E diariamente, né? No final do mês é E quem está na ponte lá e que está fazendo essa baldeação de um lado para o outro, que está Vai de pagando vuvuzela. em dinheiro, está pagando 2 vezes. Porque você só paga uma vez se você tiver o novo cartão da outra Antur. Quem está pagando em dinheiro, ele é obrigado a pagar para chegar até a ponte, atravessa a ponte a pé e paga novamente do outro lado. Mas não tem a chamada baldeação e tal? Não, só para quem tem o cartão. O cartão novo. Só para quem tem o cartão novo. Olha aí. Quem não tem o cartão Mas tem na que pagar realidade, de novo. Sabe o que é isso? Isso é um sistema de curral. Você está sendo canalizado para o abatedouro. Nossa Senhora. Terrível isso, viu? Agora, César, você ficou satisfeito com a saída do Sampaoli aí, do Santos? Olha, eu vou te dizer assim, eu vou responder assim. Eu cantei essa bola no dia 1º de dezembro. Eu tenho alguns amigos, que você sabe, e me cantaram que não ficava. Eu joguei até no grupo da CPI, brinquei, falei e tal. Pelo profissional Sampaoli, eu acho que a instituição, o Santos Futebol Clube, perde um grande profissional que estava desenvolvendo um trabalho que a manutenção por mais um ano, eu acho que renderia os frutos. Por outro lado, ele não é maior que a instituição. A instituição não pode se colocar em risco de acontecer, por exemplo, como o clube co-irmão, o Cruzeiro de Belo Horizonte, que foi a falta de planejamento na gestão, título pelo título, e quebrou tudo, e foi parar até em ações civis, Ministério Público e uma série de coisas. É uma tragédia anunciada, né? Porque o Não Cruzeiro, tenho dúvida. a gente vem falando dessa crise, desses Há problemas muitos anos. há muito tempo. Isso, então E veja. agora esse ano, olha aí. E nós temos. Agora, eu acho que mais uma vez também houveram alguns equívocos, e esses equívocos foram principalmente pela falta, ou agora eu vou até me corrigir, por muito profissionalismo de quem preside o Santos Futebol Clube. Porque faltou também capacidade de entender as coisas. Você traz um treinador do naipe do Sampaoli para dentro e vira as costas para ele e faz o que é público, não se davam bem, nem ele, presidente, nem o treinador. E o que me a zaga do Santos sair de graça para ir embora é patrimônio do Santos. Então. Não renovou, não fez, deixou. Quer dizer, cadê a gerência, cadê a administração dos contratos? Quer dizer, o que se fala é que tudo isso foi decidido na segunda-feira, né? Ele apresentou uma proposta lá, queria reforço, a coisa toda, o Santos não tem dinheiro e tal. Então eu vou embora. Não, eu acho que assim, eu acho que ali estava um jogo de vaidades. Quem menos tinha a perder é o Sampaoli.
quem mais tinha a perder era o Santos Futebol Clube. E quem menos tinha comprometimento com o Santos Futebol Clube, na minha concepção, é o presidente, o atual presidente. Pelo seguinte, não é... Era uma queda de braço meramente pela vaidade. É como a questão do transporte coletivo em São Vicente, o passe e tal. A população está no meio. A população é que saiu perdendo. Mas o tem Santos, gente instituição, está no meio. Na questão do transporte, tem gente ganhando 2 vezes. Não, tudo bem, mas e na questão do Santos Futebol Clube também tem gente ganhando. Ih, meu Deus do céu. Né? 2 vezes. Na venda e na compra que vai vir. Ih, caramba. Então tá igual a empresa de ônibus lá. Tá, ou até pior. Igualzinho. Porque a empresa de ônibus pelo menos tem pneu. Aí eu acho que não está tendo nem pneu. A coisa está difícil. Eu lamento. Futebol a gente perdeu agora, o pra que causa estranheza também é que agora o seu Marcelo Teixeira, o presidente do Conselho, está criticando o presidente né, Marcelo da diretoria. Teixeira, eu acho que ele é um cara assim, Tá nos jornais extremamente político. É. Político. Agora é o momento dele falar? Então, mas ele é político, ele não tá. Ele tem uma coisa que se confunde, é o amor que ele pode ter como torcedor para a condição de ser administrador de um clube de futebol. Nunca teve capacidade. Pelo contrário, botou dinheiro lá dentro várias vezes, tirou, sei lá quanto, quanto deixou de tirar, os juros que se foi pago, essa coisa toda. E dinheiro que, da onde a gente sabe, vem O Pérez foi eleito em 2017, correto? Sim. E agora, né, praticamente já no último ano... O último ano, porque agora ano que vem tem eleição. Né, tem eleição em dezembro, né? Dezembro. Então, ano que vem. Ele está dizendo que o Pérez é pouco transparente nas informações que deve prestar ao Conselho. Isso agora. Então, Heraldo, veja, não é questão de pouco transparente ou não, como eu falei, ele é político. Para não sobrar para ele está se preparando talvez para ser presidente na próxima. Então, para não sobrar para ele, para a torcida não ficar contra, não sabe se vai apoiar alguém, ele já está tentando um jeito de escamotear aí, para ele sair fora. Bagre ensaboado. Agora, essa questão aí da dívida aí, né, do Santos com a família, né? Família Teixeira? Foi feito um acordo, né? Foi. Inclusive passou pelo conselho e tal. A vila foi penhorada. Mas agora estão pagando aí, não sei se realmente o Santos Futebol Clube está ano, mas tem uma parcela mensal lá que ele tem que ressarcir a mas tem um outro processo aí, né? Na época aí também do seu Marcelo Teixeira, que ele fez umas transações lá e colocou dinheiro da instituição lá e não podia, então, essa coisa toda. É porque isso é fato você entender. Se você tem uma instituição de ensino que a lei te dá uma série de isenções tributárias... Para você gerir os seus recursos, né? Porque você passa, teoricamente, pela prestação de serviços de educação, vamos dizer assim. Então, a contrapartida é você ter isenções. Aí, quando você aplica isso e não aplica na própria universidade e aplica fora e obtém lucros fantásticos de juros até muito maiores do que bancos pagariam para uma aplicação, mas menores do que bancos cobram para emprestar, a coisa ficou difícil. E vou te dizer mais, só não foi mais difundido e mais... Ele cobra transparência do presidente, mas ele não passou a transparência de todo esse caso para a sociedade e para o torcedor santista. De finalidade, né? Porque a atividade da instituição não é gerenciar um clube de futebol. Claro que não. Pelo contrário, isso é desvio de função. Não é? Agiotagem. E alguém tem informação de como é que está esse processo, não? Olha, a informação que eu tenho sobre esse processo é que continua andando. Ainda existem algumas penhoras, algumas coisas, alguns comprometimentos. Foi feito inicialmente aí um TAC de uma parte das coisas. Tá certo. Tem que... Agora, o Santos paga essa dívida se quiser. Porque o Santos não tem essa dívida. Mas veja bem, é por isso que se mantém no comando do controle da instituição, o Santos. Não, isso mantém no controle por outro motivo. Mas o Santos paga se quiser, porque o Santos não tem essa dívida. O presidente era o próprio Marcelo Teixeira, que usou de meios ilegais
porque ele não é instituição financeira para emprestar dinheiro a juros, sim, né? E outra, ele era o presidente e ele mesmo emprestou para ele da forma que ele quis e com o contrato que ele quis para gastar o dinheiro onde ele quis. É meu, deu tempo para você e tal, mas você tem que retornar para mim. É isso aí. Não, e eu uso como eu quero. Claro. Também. Eu empresto, você me deve, mas quem vai dizer como é que você vai usar sou eu. Por isso que o cabide na chancelaria é grande. Tem um monte de chapéu pendurado. Ô, Salgado, nós vamos terminar o programa sem falar do teu São Paulo. Como é que tá o teu São Paulo? Para 2020 vai melhorar, né? O Diniz aí acabou ganhando um fôlego, porque dizia que também estava na corda bamba, né? Na bola 7, como diz o colega Joaquim Ordelês. Está pela bola 7. Está pela bola 7, hein? Então, ele ganhou um fôlego aí, porque ganhou de Internacional, depois colocou a molecada lá. Mas isso que aconteceu agora com o São Paulo, nesse final de campeonato, eu acho que ou continua, ou, entendeu? Porque gastou uma fábula aí, trazendo o Pato, Pablo, e o São Paulo não tem ataque. O São Paulo não tem ataque. Pato e Pablo é uma dupla, ciência, né? Quem paga o Pato novamente é o torcedor. Ali por causa da defesa. Foi a defesa menos vazada do campeonato. Apenas por isso ele conseguiu a classificação. Vocês têm o maior goleiro do Brasil, talvez até do mundo, né? Thiago Volpe. Mas o goleiro eleito pela CBF foi o do Atlético Paraná, né? O Santos, né? Que também joga muito bem. Então, esse é um dos grandes goleiros mesmo. Mas eu acho que... Começando pelo nome. Por exemplo, eu acho que vai agora, não sei se ele vai manter aí a garotada, como fez esse último jogo, também ganharam o jogo do time rebaixado lá, né? Do CSA, né? São Paulo ganhou lá o último jogo, mas o time já rebaixado jogando com a molecada. Tipo agora o Chapecoense. Agora eu pergunto, ele vai dar certo isso daí? Isso aí é um projeto a longo prazo, médio e longo prazo. O São Paulo perdeu o bonde da história quando foi para... que aí surgiu a Arena do Corinthians. A história da Arena. Ele perdeu quando foi a Copa do Mundo, lá em 2010, 2011. Estavam preparando a Copa de 2014 e aquele presidente do São Paulo que faleceu, que era delegado de polícia. O Juvenal Juvencio. Isso. O Juju. Foi isso. A prepotência, a arrogância dele bateu de frente com a CBF tirou e quem se... Mas a ideia era aproveitar o Morumbi, não era? Era, mas aí tinha que fazer uma reforma. Ele é aquela coisa que não precisa reforma, que o Morumbi não sei o quê, que o Morumbi é o Morumbi. Porque ele não acreditou que talvez a Odebrecht construísse a Arena Corinthians para a abertura da Copa. Talvez ele subestimou a capacidade da corrupção do sistema brasileiro. E aí perdeu o bonde da história. Bom, tá aí com a avaliação do Salgado, que além do torcedor, você vê a serenidade dele, né? Não, mas ele também tem que estar feliz, porque não é qualquer time que tem Pablo e Pato. Então, tá certo. Reinaldo Salgado, obrigado pela tua participação aqui, mais uma vez aqui no Em Cima da Hora, e a gente sabe que você voltará em outras oportunidades para nos abrilhantar aí com as suas colocações sempre bem postas. Eu reitero aí minha satisfação, alegria por estar aqui ao lado de companheiros, César, Marcelo, Heraldo e... Marcelo Medrado é candidato a prefeito, viu, rapaz? Candidato a prefeito? Depois ele vai falar sobre isso. Pré-candidato. Pré-candidato. É que a gente fala, é modo de falar, né? Já está afiliado ao partido? Partido Municipalista Nacional, é isso? Mobilização Nacional. Isso. E PMN. obter sucesso nessa empreitada aí, que é difícil, é complicado. Cara, esses meios aí, eleição... Bom, Salgado, que durante muitos anos cobriu a política santista. 20 anos. Peguei uma boa parte da época da ditadura, né? Um dos baluartes da autonomia de Santos aí, que o prefeito era contra, hein? Interventor. Prefeito. O interventor, Não era prefeito? Prefeito nomeado, né? Então, não, era interventor. Tá certo.
O primeiro prefeito, depois acho que foi Oswaldo Justo, né? Oswaldo Justo esse foi eu tenho... que a posse dele restabeleceu a autonomia de Santos. 9 de julho de 1974. Porque a autonomia, ela veio no ano anterior, foi o Aureliano Chaves, porque o Figueiredo não queria, bateu o pé, o tempo todo disse que ia devolver, mas não devolveu. Aí o Figueiredo viajou e tal, e o Aureliano Chaves deu a canetada. Chancelou lá, E era para ser já no começo daquele ano seguinte, 84. Aí vieram as manobras, gente da cidade aí, que está aí até hoje, né? Que não queriam e tal, e conseguiram levar a eleição, só aconteceu só na metade do ano, daquele ano de 84. Mas o Salgado vestiu aquela camiseta lá da Autonomia de Santos, não? Sim, adesivo em carro, tudo, né? Naquela época, porque foi... Eu naquela época eu era estudante e eu me lembro muito bem o que a gente fazia. Sim, senhor. Não vem com essa conversa, não, que tu... a Revolução de 32 estava lá já atuando, viu? Eu? Não, mas foi uma época saudosa, porque eu tive o prazer... Engraçado, parece que tinha mais participação da juventude, dos estudantes. Em Santos... Hoje não, hoje é só essas bobagens dessa briga de bolsomínio com não sei quem. Mas não é isso, é que nós éramos... todo mundo. Nós éramos... A educação era muito mais levada a sério. E era mais disseminada. Tinha um comprometimento maior. Não, as pessoas tinham envolvimento até do querer aprender, do querer saber, do querer entender. Exatamente. E hoje não tem, não existe um compromisso. Você fala que qualquer coisa, qualquer besteira. Outra coisa, se for numa escola aí, você não sabe perguntar para o aluno, ele não sabe quem é o prefeito. Não sabe. Eu lembro que eu estudei na escola municipal Lourdes Ortiz, prefeito era o Carvalhinho. Sabe o que tinha na escola? Tinha dentista e tinha médico. O médico era o doutor Benedito. Não tinha. Era uma época que a sociedade era mais evoluída. É verdade. Intelectualmente, culturalmente. Aí se perdeu. Acho que é o avanço tecnológico também, a disseminação de novas culturas, de novas situações. Eu lembro que a Tribuna, alguns anos atrás, já pegando essa época aí que o César está lembrando, tinha lá o teste lá para jornalista e tal, que o pessoal que ia lá para tentar um emprego e tal, e aí fazia lá aquele teste, era tipo do vestibular lá. E tinham essas questões relativas à região. Quem é o prefeito e tal, cidade. O pessoal não sabia. Jornalista. O cara se formou 4 anos na faculdade de jornalismo, não sabe quem é o prefeito da cidade. Não sabia quem era o prefeito. E quer ser jornalista, pô? Então, mas aí é que falta, a capacidade de ter o interesse, de buscar informação, de não quer saber, não quer aprender. Lamentavelmente. Hoje está tudo fácil, o negócio ser do mundo de Marlboro, você vai ser homem, toma cerveja bastante que tu vai ser bacana, que tu vai ser legal, e vai para um baile funk que você vai arrumar meninas. É isso aí. Muito bem, César Antelo, obrigado também pela tua participação aqui hoje. Já aqui reiterando o convite para que venha em outras oportunidades, né? Estarei sempre presente, é um prazer para mim. E hoje foi um prazer especial de estar ao lado do Salgado, que de fato é uma lenda viva do jornalismo como o Heraldo. E agora, então veja, eu estou assim, piorzinho aqui, sou eu mesmo. 2 lendas vivas do jornalismo e um candidato, e um pré-candidato. E eu estou aí comentando tudo isso, hein? Quem diria? É uma honra para mim. Hoje nós tivemos a assistência técnica aqui do Marcelo Medado, né? O Gabriel Cavalcante está compromissado aí em outros afazeres, mas amanhã vai estar aqui com a gente. Se Deus quiser. Obrigado a todos, fico com a programação da Rádio da Vila e até amanhã. Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia.